Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. A você que acompanha as mídias sociais da Paróquia São Sebastião, Diocese de Anápolis, Goiás, paz e bem. Essa é uma produção da Pastoral da Comunicação que leva até você uma palavra de fé. Uma palavra baseada na Sagrada Escritura, proclamada e celebrada nas nossas liturgias eucarísticas dominicais, em nossas Páscoas dominicais. E neste dia 10 de janeiro de 2021, celebramos a festa do batismo do Senhor. Jesus de Nazaré, o ungido por Deus, Jesus, o servo de Javé. A festa do batismo do Senhor marca o início do tempo comum. Portanto, encerramos o ciclo litúrgico do Natal e começamos a celebrar a vida pública de Jesus. E, no começo desse tempo litúrgico, somos chamados por Deus, ungidos pelo Espírito Santo, porque somos também declarados filhos de Deus pelo nosso batismo. Portanto, somos amados e enviados por Deus para continuar a missão de Jesus, que significa realizar a justiça, curar os feridos do corpo e da alma, enfim, ser luz e esperança num mundo manchado pelo pecado, pela injustiça, pela indiferença para com o próximo, enfim, para com o enfraquecido. Sejamos nós, a partir dessa liturgia eucarística, luz no mundo. E nesta festa do batismo do Senhor, a primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 42. Esse texto está compreendido naquele trecho entre os capítulos 40 e 55, chamado pelos estudiosos de Livro da Consolação, que retrata a missão do profeta na Babilônia entre os judeus exilados por volta do ano 550-539 a.C. No texto de hoje, podemos dividi-lo em duas partes, conectadas entre si. A primeira afirma que o servo é um eleito de Deus, isto é alguém que Deus escolheu entre muitos para realizar uma função muito especial, levar a justiça às nações. A segunda parte explicita melhor o chamado à eleição, como vimos na primeira parte. O chamado à eleição significa ser a luz das nações, que de modo concreto é o mesmo que abrir os olhos aos cegos, a tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. É, portanto, uma missão de libertação e de salvação, projetada pelo próprio Deus. E o servo é nada mais nada menos do que aquele instrumento através do qual Deus atua no mundo para levar a salvação aos homens. A segunda leitura desta festa do batismo do Senhor é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 34 a 38. Trata-se do discurso catequético de Pedro que ouviremos em nossas celebrações. Mas, ao mesmo tempo, vale o convite a você que nos acompanha para a leitura de todo o capítulo 10, que narra a conversão de Cornélio, um centurião romano. E assim começa a leitura. Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação
a que pertença. Querido irmão, querida irmã, olhando para esse discurso catequético de Pedro, vemos que ele narra a missão fundamental dos discípulos: anunciar Jesus e testemunhar essa salvação que ele nos traz para fazê-la chegar a todos os homens. A leitura que nos é proposta fala da atividade de Jesus, que passou pelo mundo fazendo bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demônio, porque Deus estava com ele. Nós estamos no ano B do ano litúrgico e iremos, nas nossas celebrações, ouvir muito regularmente a proclamação do Evangelho de Marcos. E neste domingo do batismo do Senhor, ouviremos a proclamação do capítulo 1, versículos de 7 a 11 do evangelista Marcos. O Evangelho mostra um encontro entre Jesus e João Batista às margens do Rio Jordão. Jesus foi batizado por João. A mensagem do Evangelho visa responder quem é Jesus e qual é a sua missão. São Marcos apresenta, primeiramente, o testemunho de João Batista sobre Jesus. E o que diz João Batista sobre Jesus? Diz que Jesus é alguém mais forte do que ele. Nem sou digno de abaixar para desamarrar suas sandálias. Esse, o Messias, batizará com o Espírito Santo. Assim, João Batista não tem dúvidas. Jesus é o Messias anunciado nas antigas Escrituras. Assim, o testemunho de João é seguido e confirmado pelo testemunho do próprio Deus. Diz assim no Evangelho, no final do Evangelho proclamado: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Em outras traduções, podemos ler: Em ti eu me agrado. A cena do batismo de Jesus revela, portanto, que Jesus é o Filho de Deus e que o Pai envia ao mundo a fim de cumprir o projeto de salvação em favor dos homens. A cena do batismo de Jesus torna-se para nós totalmente compreensível se olharmos para a cena da cruz. E assim podemos pegar numa obra escrita pelo Papa Bento XVI, chamada Jesus de Nazaré, do batismo de Jesus ao Rio Jordão, da editora Planeta, um trecho muito esclarecedor sobre algumas dúvidas que podemos ter em torno do batismo de Jesus. Diz assim o Papa Bento XVI: Ao descerem para a água, os batizandos confessam os seus pecados e procuram ser libertos deste peso que representa terem caído na culpa. O que é que Jesus fez então? A partir da cruz e da ressurreição, tornou-se claro para a cristandade o que estava acontecendo. Jesus tomou sobre os seus ombros o peso da culpa de toda a humanidade. Levou-a pelo Jordão abaixo. Ele inaugura o seu ministério, inserindo-se no lugar dos pecadores. Ele inaugura-o com a antecipação da cruz. O batismo de Jesus, ou melhor, todo o significado do batismo de Jesus, o seu levar toda a justiça, só na cruz é que se revela. O batismo é a aceitação da morte pelos pecados da humanidade. E a voz do batismo, este é meu filho bem-amado, é já um chamado de atenção para a ressurreição. Querido irmão, querida irmã, essas reflexões foram feitas para ajudar você a acolher, a refletir
a motivar você a tomar contato com a Sagrada Escritura, dos textos que são proclamados em nossas celebrações, que nesta festa do batismo do Senhor você possa fazer uma boa e santa celebração, iniciando um novo tempo litúrgico na nossa vida de igreja. Também convidamos você que nos acompanhou até aqui a deixar a sua mensagem, seja no Instagram ou no WhatsApp da paróquia, que você possa ficar com Deus. Paz e bem.